Bom dia, Nestor. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, né? A gente está aqui para tentar ajudar e tirar algumas dúvidas, que a gente está à disposição sempre, né? Lá na FESAT e da sociedade aqui de Aparecida do Taboado, né? Que a gente puder ser útil, a gente está à disposição. Gustavo, coloca aí pra gente o boletim de ontem, porque eu quero até aproveitar a oportunidade de trazer corrigir uma informação que eu dei ontem aqui. Ontem o Covid agora, os boletins agora serão 3 vezes por semana, não vai ser mais semanal. Antes vinha sendo às sextas-feiras, porque diminuiu muito os casos. E agora, com esse aumento de casos, a Secretaria Municipal de Saúde, com a intenção e objetivo de informar e deixar a população mais orientada sobre a situação dos números, vai publicar o boletim, divulgar o boletim às segundas, quartas e sextas. Ontem saiu um novo boletim. E eu disse aqui, 234 novos casos. Só que ontem eu cometi uma falha aqui. E eu disse que o penúltimo boletim, né, que foi na sexta-feira da semana passada, tinham 104 casos. O de ontem, 234, eu fiz uma conta e falei, 130 novos casos. Desculpe, aqueles 104 casos da semana passada já estão lá nos casos confirmados, 4.012. E aí esses novos casos, 234, são aí os casos em 5 dias, menos de 5 dias praticamente. Então são 234 novos casos. E aí, eu quero até ouvir o doutor Oscar, porque pelas minhas contas aqui, o que eu tenho acompanhado, também converso com a secretária de saúde, a média de casos é de 40 a 60 casos dia. Esses 234 aí deu 46 casos dia. Se mantivermos essa média, nós vamos fechar a semana agora, sexta-feira, com mais de 300 novos casos positivos de Covid aqui no município, doutor. Esse número é muito alto. Realmente, Nestor, a gente percebeu aí durante esses dias aí, essa semana, que teve um aumento de caso bem expressivo, não só aqui em Aparecida do Taboado, mas no país todo, né? E outras cidades próximas que a gente tem contato também, a gente percebeu um aumento de caso aí bem expressivo, né? E isso só faz a gente reforçar aquelas medidas do Covid de utilizar máscara, lavagem de mão, álcool, um certo isolamento, né? Porque os números aumentaram, né? Que é o que a gente tem percebido aí, e até na própria FESAT ali, né? A gente percebeu assim que aumentou demais o número de consulta e com essas síndromes respiratórias, com essas síndromes gripais agudas mesmo. A secretária essa semana reforçou pra gente aqui a importância da vacinação que está acontecendo lá no postão de saúde, centralizou a vacinação da Covid lá no postão de saúde, os atendimentos para quem tem síndromes aí gripais, né? Tem, como se diz, suspeita de Covid ou de gripe, todo esse atendimento agora centralizado também lá no SF da Vila Pereira. A secretária falou isso com a gente essa semana. Doutor, vamos tirar algumas informações, aliás, algumas dúvidas, as principais dúvidas aqui que a gente tem notado pela população. Por exemplo, os sintomas. O que é gripe e o que é Covid? Só através do teste para saber, e aí vira essa demanda em busca de testes. Qual que é a recomendação do senhor? Tem razão, Nestor. As duas doenças aí que a gente está enfrentando nesse momento, que é a gripe causada pelo influenza, né? Mais específico o H3N2, e o Covid, né? Que a gente já vinha lidando e agora teve esses aumentos de caso, né? Lembrando que geralmente na gripe você tem uma febre um pouco mais alta, né? De início, febre acima de 38 graus. No Covid você tem uma febre de início, uma febre um pouco mais baixa. Você pode ter dor de garganta também, tanto no Covid quanto na gripe. Porém, na gripe o que a gente tem percebido e o que está saindo de estudo aí, né? Na verdade, os especialistas falam que o início dos sinais e sintomas causado pelo vírus da gripe, eles são mais intensos nas primeiras 48 horas. Diferente do Covid. O Covid ele começa com sinais e sintomas um pouco mais leves, e após o 5º e o 6º dia você pode ter sinais e sintomas
mais expressivo, mais grave, uma febre mais alta, algum desconforto respiratório, né? Mas assim, é bem difícil diferenciar mesmo, porque você tem febre alta, você tem dor de garganta, você tem espirros, você pode ter tosse, né? Na gripe é mais comum, você pode ter também náuseas, vômitos e diarreia. O Covid, isso também pode acontecer, mas não tão comum quanto na gripe, né? Então, para diferenciar fica um pouco difícil mesmo, mas a gente tem notado isso, que o início dos sintomas no quadro gripal causado pelo influenza, ele é mais agressivo e ele é mais intenso nas primeiras 24 horas, né? O Covid começa mais brando e vai piorando com o decorrer do tempo, após o 5º dia. E aí, então, quando que eu devo fazer o teste? Se eu estou com sintomas e os sintomas são muito parecidos, quando eu devo fazer o teste? Ou se eu estiver com sintomas, o que eu devo fazer, Na doutor? verdade, todo paciente que tiver com sinais e sintomas gripais expressivos, né, tem que procurar o seu... Na verdade, a gente sempre falava para procurar o seu ESF, agora a Secretaria de Saúde colocou a Vila Pereira aí para alguns médicos estar atendendo lá essa parte de síndrome gripal, né? Então o pessoal realmente tem que procurar esses locais mesmo para poder estar testando, até para a gente ter dados fidedignos sobre o que realmente está acontecendo, né? Ontem mesmo eu estava conversando com a doutora Cíntia, né? E ontem eles estavam em 2 médicos lá e atenderam mais de 140 consultas aí em meio período, né? Ou seja, percebe-se que aqui no Taboado as síndromes gripais estão bem agressivas, pegando muita gente, porque é um vírus fácil realmente de ser transmitido, né, Nestor? E então a orientação se tiver sintoma, procurar o ESF da Pereira. Procurar o ESF da Pereira, né? Para poder estar realmente passando pelo médico e vendo a necessidade realmente de testar. E lembrando que a FESAT está ali à disposição. Geralmente os casos mais graves, com algum desconforto respiratório, geralmente é encaminhado para a gente ali na FESAT para ver critério de internação, né? Para estar fazendo outros exames, para ver se tem outras complicações ou não. Ou seja, essa questão aí que a gente tem acompanhado até, e eu tenho ouvido alguns profissionais, qualquer que seja a situação, o cidadão está preocupado se ele tem Covid ou não, às vezes nem sintoma tem e quer ir lá testar. Assim, o que a gente tem percebido, né? O que a gente tem percebido ali na FESAT? Que o pessoal, eu entrei em contato, eu tive contato com alguém, mas não tem sinais e sintomas. Esse paciente não tem essa necessidade de estar procurando as síndromes gripais ou mesmo a FESAT, porque acaba sobrecarregando aí o sistema de uma certa forma, né? E esse paciente possivelmente sem sintomas, ele virá negativo, né? O paciente tem que ter sinais e sintomas, né? Tem que ter aí algo que nos faz pensar tanto na influenza ou no Covid para poder ser testado em si, né? Não adianta sair testando todo mundo, né? Essa corrida por testes, né, de Covid. Então, a recomendação é essa, doutor. Se eu tive contato com alguém que teve Covid, mas eu não tenho nenhum sintoma, não tem necessidade de testar. Não tem necessidade, aparentemente não porque você teve o contato com alguém que teve Covid que você vai pegar o Covid, né? Até porque essas imunizações que a Secretaria de Saúde fez aí, né? É para evitar também a própria transmissão, evitar casos mais graves, evitar transmissibilidade, né? Então, assim, a gente pede para a população se conscientizar mesmo, né? Sempre ficar atento aí ao uso de máscara, lavagem das mãos, o álcool gel, né? Mas se tiver assintomático, é só aguardar mesmo em casa e assim que ter sinais e sintomas expressivos, aí lógico, tem que procurar a equipe de atendimento mesmo, né? É a questão, doutor, do isolamento. A partir do momento que eu testei positivo, existem algumas controvérsias e novas informações também em relação ao período de isolamento. Explica pra gente aí como que deve ser. Olha, Nestor, isso daí realmente é algo novo, né? Tá tudo muito ainda assim, o pessoal antes era uma coisa, agora é outra, né? Você percebe que tá essa confusão mesmo, não só aqui em Aparecida do Taboado, mas em todo o país, né? Sim. Mas o que é a orientação em si, né? Aqueles pacientes em si que tem sinais e sintomas um pouco mais grave e tal, tem que fazer mesmo, né? Mas o que a gente tem que separar? Por exemplo, paciente que está com sinais e sintomas leves em si, né?
ele pode ficar isolado aí somente por 5 dias. Antes a gente isolava 10 dias para todo mundo, né? Hoje já não é mais assim, né? Hoje a gente isola o paciente por 5 dias. Se o paciente apresentou sinais e sintomas e nas últimas 24 horas ele ficou sem febre, né, sem nenhum outro sinal e sintoma, depois do 5º dia, não tem necessidade também de testar, né, porque provavelmente já passou. Agora, o que acontece? Os pacientes que tiver sinais e sintomas um pouco mais grave, ou depois do 5º dia, que ainda testou e deu positivo, aí a recomendação acaba ficando por 10 dias, que aí geralmente usa até o bom senso do médico em si, da equipe que vai atender, né? O paciente que não está bem, que testou positivo, que tem sinais e sintomas significativos, que está prostrado, com febre alta, né? Que apresenta sinais e sintomas um pouco mais graves, aí a gente isola por um tempo maior, por 10 dias. Então, só repetindo, o período de isolamento enquadra em 5, 7 e 10 dias. Isso, né? Devido à gravidade. A gravidade, vai depender do nível de gravidade, né? O paciente, por exemplo, o paciente que está com sinais e sintomas. Estava com sinais e sintomas, fiquei com 4 dias, né? Aí faz 24 horas que ele já não está mais com sinais e sintomas, não tem febre, não está tomando mais nenhuma medicação, né? Já não tem mais o porquê ele ficar isolado, é o que as novas recomendações pedem, né? Bom, aí o cidadão vai para casa, tem que ficar isolado. E qual que é o tratamento, doutor? Vamos aproveitar e fazer uma consulta pública aqui, aproveitar e fazer uma consulta para a população inteira aqui, doutor. Perfeito. Qual que é o tratamento? Medicação? O que deve ser feito? Isso é muito importante, né, nesse momento, a gente se conscientizar e conscientizar todo mundo, né? Por exemplo, o paciente que está com febre, que está com dor no corpo, que tem dor de garganta, né? O paciente ele tem que fazer um repouso em casa, né? Geralmente essas infecções virais causam mesmo muita dor no corpo, né? O paciente fica mais prostrado. O que significa isso? É aquele paciente que quer só cama, aquele paciente que cansa mais rápido, né? O tratamento indicado é analgesia, com dipirona, ibuprofeno, hidratar bem, beber bastante líquido, fazer repouso, uma alimentação um pouco mais leve, né? Não ter uma alimentação muito pesada, muito gordurosa nesse dia ajuda na recuperação também. Então essa é a recomendação. Fique em casa, de repouso, ibuprofeno, dipirona, paracetamol. São medicações que vai combater a febre, a dor no corpo, né? Porque como tanto a gripe quanto o Covid, né, com sinais e sintomas leves em si, não se tem muito o que fazer. O pessoal já está vacinado, né? Para vírus não adianta estar entrando com antibiótico. Antibiótico a gente entra para infecção bacteriana, não eu viral, ia até fazer essa pergunta, porque eu me recordo no ano passado, naquele aumento de casos também. Ô Gustavo, aproveitar e falar aumento de casos, vê se você consegue pegar aquele gráfico que nós temos do ano passado de mês a mês dos casos, que teve o pico lá, salvo engano, 700 e poucos casos. Ô doutor, o ano passado falava em Covid, todo mundo ia tomar ivermectina, azitromicina, alta D, enfim, vitamina C, e agora? É que na verdade assim, naquele período aí, era um período de muitas especulações, né? O Covid foi uma doença nova que pegou o mundo de surpresa, né? Então ninguém sabia muito, não tinha muito estudo ainda comprovando o que era bom e o que não era. Então o pessoal aí, alguns estudos pequenos falavam, tal medicação é boa. O pessoal, vamos fazer, já não tem nada para fazer, a gente tem que tentar o que está saindo, né? Sempre teve uma preocupação muito grande por parte dos próprios infectologistas com o uso indiscriminado de antibióticos, né, para infecção viral, né? Lembrando que antibiótico mata bactéria e não vírus, então não adianta você dar antibiótico, azitromicina, amoxicilina para um paciente que está gripado com H3N2 ou com Covid, que não vai melhorar, né? O que vai melhorar ele mesmo é o que? A medida de suporte, que é aquilo que eu disse, analgésico, antitérmico, o repouso, né? Uma alimentação de qualidade, e o próprio sistema imunológico dele, com o passar dos dias, vai combatendo aí essas infecções virais, né? Mas o antibiótico em si foi utilizado muito, a azitromicina, porque tinha estudo que falava que melhorava, a ivermectina. Hoje tem vários estudos já comprovando que para o Covid ou para a gripe em si, ivermectina, azitromicina, não tem um efeito benéfico não, viu, Nestor? Bom, conseguiu o gráfico aí, Gustavo? No ano passado nós acompanhamos os casos mensalmente aqui em Aparecida do Taboado. Aí nós tivemos um pico que foi lá no mês de maio, junho, lá 728 casos. Mas nós tivemos ali no mês de setembro
442. Foi a primeira, assim, alta, né, considerável. E nós estamos vendo aqui agora, doutor, nós estamos com, né, o primeiro meados aí de janeiro. E pela previsão aqui, os números e a média móvel de casos, nós vamos bater essa semana agora com mais de 300 novos casos positivos de Covid. Isso daí começa tá aparecendo os números do ano passado lá, ó. Um aumento muito grande. Qual que é a perspectiva e a previsão, se é que consegue o senhor como profissional fazer alguma previsão disso? Estes números devem se repetir aí como ano passado, doutor? Olha, o que a gente tem assim percebido, né? A gente está acompanhando, a gente monitora tudo que sai aí de novo em outros países, né? Você percebe que essa nova variante aí, o Omicron mesmo, aconteceu primeiro na África do Sul. Você percebe que lá assim teve aquele boom. Nos Estados Unidos também está acontecendo aí números altos de casos pelo Omicron, né? E ele já é uma realidade mundial em si, de prevalência em si, né? Hoje em dia é a variante que realmente está aí em todos os lugares, né? O que a gente tem notado, o que a gente tem percebido? Tem um número muito expressivo de casos positivos, porém de casos mais leves, sem internações. Você está entendendo? Antes a gente tinha um aumento de casos de Covid, com um aumento expressivo nas internações, tanto em enfermaria Covid quanto em UTI Covid, né? Nesse momento a gente percebe o quê? Que esse vírus ele tem uma transmissibilidade até maior do que a outra cepa, que era o Delta, que estava aí, o subtipo, né? Porém, ele hoje, a gente percebe que ele tem... os sinais e sintomas de gravidade dele são menores em relação ao Delta, né? Isso se deve também, provavelmente, à vacinação em massa que teve, né, Nestor? Sim. E isso a gente, assim, como é uma mutação nova, né? Tá todo mundo estudando ele ainda, o que a gente percebe, o que a gente tem aí, traz sobre estudos mesmo que estão saindo nesses países que tiveram esse surto, essa epidemia por conta desse Omicron aí. Que os números muito altos de positivo, porém com taxas baixas de internação. Tem uma alta transmissibilidade. Perfeito, bem mais do que a outra cepa, o outro subtipo que estava na época. Diante disso, então, quantos dias o paciente, para evitar até essa transmissão, quantos dias o paciente que testou positivo, ele continua transmitindo? Olha, geralmente quando você já não tem mais sinais e sintomas, né? A partir daí você já não transmite mais. Por isso que o tempo de isolamento está diminuindo. Você percebe aí que tem uma ação aí do governo federal, né? Tem do próprio Ministério da Saúde em si. Tudo isso que eles fazem de diminuir tempo de isolamento é porque vai saindo estudos novos e eles vão percebendo que assim, tem uma transmissibilidade muito alta, transmite, porém a partir do momento que se tem casos leves, sinais e sintomas leves, a viremia acaba sendo menor também. Com isso o período de transmissibilidade diminui, por isso que eles acabaram reduzindo aí o tempo de isolamento. Lembrando que antes no Covid a gente chegava a isolar paciente até por 14 dias. Sim. E no caso de assintomático? O paciente assintomático, né, fica até difícil a gente saber alguma coisa, porque ele não vai apresentar sinais e sintomas. Às vezes o que ele vai fazer é testar, ou às vezes tem paciente que até paga o teste para poder testar, chega lá é uma surpresa até para ele, porque, mas eu não estou sentindo nada e Sim. mesmo assim eu estou com o vírus. O fato de pessoas estar assintomática em si, né, e às vezes testa e dá positivo, era aquela mesma coisa quando a gente começou com o Covid também. Tinha uma pequena parcela que testava em si e era assintomático, né, mas essas pessoas assintomáticas acabam tendo um poder de transmissão muito baixo, muito pequeno, porque o organismo conseguiu combater o vírus a tal ponto que a quantidade ali de vírus que está no corpo é muito pequena, então a transmissibilidade também dessas pessoas acaba sendo pequena, né? A vacina é muito importante e no momento tanto a da influenza quanto a vacina da Covid, as duas são importantes, né, doutor? Agora, se eu estiver com Covid, eu posso tomar da gripe, da influenza? Olha, o que acontece? Geralmente, na parte de vacinação,
todo paciente que apresenta qualquer sinais e sintomas gripais, né, em si, automaticamente você não vai tomar nenhum tipo de vacina. O paciente ele tem que estar sem sinais e sintomas. É uma orientação que a gente até faz para os pacientes, né? Não adianta o paciente estar com Covid e lá tomar a vacina achando que vai resolver, porque a vacina demora um tempo para criar imunidade. Então, naquele momento ali, é até contraindicado fazer a vacina. O paciente ele tem que estar bem, ele tem que estar assintomático para poder tomar a vacina, seja da gripe ou seja do próprio Covid em si, né? Não dá para você imunizar um paciente que está com febre, que está com sinais e sintomas gripais. Uma polêmica muito grande aí em relação à vacinação em crianças. Aumentou casos em crianças aqui essa Omicron, doutor? Olha, o que a gente tem percebido ali no pronto-socorro da FESAT? Chegando muita criança pra gente mesmo, muito atendimento de criança. Tá testando, tá dando positivo sim para Covid criança, né? Tá dando positivo também, você percebe, do próprio H3N2. Eu até tava conversando com alguns colegas no HCM, que é o Hospital da Criança de São José do Rio Preto, ali, que é ao lado que é um conjunto do hospital de base, né? E semana passada não tava tendo vaga na enfermaria lá, de criança, né? Porque o que a gente tem que entender? O Omicron ou o H3N2 do influenza, eles acabam causando sinais e sintomas um pouco mais graves em idosos, gestante e criança. Então a gente tem percebido sim um aumento nas consultas da parte de pediatria. A gente tem feito alguns testes e tem percebido que estão positivando sim crianças. Nós temos aqui, eu tenho dados aqui do boletim epidemiológico que foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, que aponta a taxa de letalidade da influenza em 8,3% em Mato Grosso do Sul. Aqui já contabilizamos 17 óbitos desde dezembro do ano passado por influenza. Esses números aí são altos, doutor? Qual a sua opinião? Assim, partindo do princípio da epidemiologia, né, como o vírus da gripe ele transmite muito, você precisa ter uma transmissibilidade de muitos casos, muitas pessoas pegando para você ter casos graves. Esses casos graves que chega a ter morte, você pode ter certeza que tem alguma outra coisa associada. A imunidade do paciente não é boa, tem comorbidade, ou é muito idoso, ou é porque é uma criança ainda muito pequena, né, um lactente. Geralmente essas letalidades estão assim associadas a faixas etárias em si de pacientes, né, nos extremos, ou no início ou já numa idade um pouco mais tardia, né? Mas, lógico, pensando em vida em si, né? Qualquer número que vier pra gente é muito importante, é muito expressivo, né? Mas perto de outras patologias, não é um número alto assim de letalidade. Agora o que preocupa é essa informação, voltando aí à questão da Covid em crianças, que tem aumentado, né, o número de crianças sendo atendidas aqui com sintomas. E qual a sua opinião, doutor, em relação à vacina em crianças de 5 a 11 anos? Inclusive o Mato Grosso do Sul vai receber amanhã a primeira remessa de vacinas para crianças, vacinas da Pfizer. Qual que é a avaliação que o senhor faz disso, essa vacinação para as crianças? Olha, Nestor, o que acontece? Tudo que a gente for falar em termos de medicina, a gente tem que falar baseado em alguma coisa, em estudo. Não existe mais uma medicina meio que no achismo, né? Sim. Hoje as coisas estão muito evoluídas, né? Os estudos provam aí, né, mostram, e já saiu vários estudos em criança, que a vacina ela é eficaz e que ela é segura para a criança, né? Até o momento eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu com certeza vacinaria o meu próprio filho, né? Então, assim, pelos estudos que a gente tem lido, tem acompanhado, né? A vacina ela é muito importante para as crianças também, principalmente com esse subtipo de vírus, o Omicron, que pega bastante criança, né? Tem alguém internado, doutor? Ontem tinha um paciente internado. Perfeito. Então hoje a gente já vai atualizar, né? A gente hoje tem mais um internado. Tem dois casos de Covid, né? Não pelo H3N2, não. Pelo Covid, mas assim, os pacientes estão todos bens, perto do que a gente passou na UTI, perto dos pacientes que a gente recebia, né? A gente percebe assim, que a vacina ajudou demais da conta. Esses dois pacientes que estão internados estão bem,
né? Já os dois já estão até sem uso de oxigênio em si. A gente percebe que pegou o Covid, mas veio uma forma um pouco mais leve, né? Mas a gente acaba internando alguns pacientes que têm algumas comorbidades, doença associada, que era o que a gente fazia antes. A gente não deixava o paciente chegar pior, com um desconforto respiratório já intenso para a gente internar. A gente já abraçava esse paciente, já internava, fazia as medidas de suporte. E eu acho que foi até através disso que a gente conseguiu ter um bom êxito e um dos menores índices de mortalidade nas UTI Covid aqui do Mato Grosso do Sul, né? Mas esses dois pacientes que estão lá não estão graves não, viu, Nestor? Casos leves. O primeiro paciente que internado aí era uma senhora de 81 anos. O senhor se recorda aí esse segundo paciente, idade, sexo? É uma mulher também, né? Tá na faixa etária entre 50 e 60 anos, né? Com sinais e sintomas até mais leves do que a outra paciente idosa com 81 anos. As duas tomaram as vacinas em si, né? A gente fica até... É uma das primeiras coisas que a gente pergunta quando chega pra gente, porque a gente percebe a importância e o quão eficaz foi essa vacina. Tá, e a importância, mais uma vez, reforçando, né? A importância da vacinação. Doutor, então pra gente fechar aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Como que se eu fosse um paciente agora chegando na clínica. Doutor, tô com a garganta raspando, tô com sintomas assim, o corpo dolorido. Ontem me deu um pouco de febre, um pouquinho de dor de cabeça. O que eu devo fazer? Pacientes com esses sinais e sintomas, né, ele tem que procurar realmente o médico para poder ser atendido, né? No caso, o SF da Vila Pereira. Da Vila Pereira, hoje em dia, é onde está concentrando, que foi uma coisa até muito importante que a secretaria, o prefeito fez aí, porque realmente precisa centralizar esses quadros gripais para não ficar se misturando a outros tipos de paciente com outras patologias que não seja síndrome gripal. Evitar ir lá no pronto-socorro. Evitar porque lá tem pessoas com infarto, com AVC, diabético, né? Sem sinais e sintomas gripais. A partir do momento que você começa a mesclar todo mundo, né? Quem não tem pode pegar, quem tem pode transmitir para o outro, né? Então eu achei muito assim... pertinente da parte aí da Secretaria de Saúde de estar disponibilizando a Vila Pereira aí para estar fazendo esse tipo de atendimento, de estar sistematizando, centralizando, né? Eu achei muito importante. Mas tem que sim procurar, até porque o paciente ele não pode se automedicar, ficar tomando medicação sem saber o que é, né? Até porque senão aumenta muito essa demanda. Se todo mundo resolver, o lugar que eu tenho que ir é para o hospital, aumenta a demanda. E ali passa a ser um posto de transmissão. De transmissão, justamente, né? Por isso que foi feito aí essa força-tarefa aí para estar atendendo, para não estar deixando a população descoberta, né? É muito importante e dar o atendimento que a população realmente merece, né? Agora, pacientes assintomáticos, que entrou em contato, a gente aconselha ficar em casa mesmo. E aí, se apresentar sinais e sintomas, febre, dor de garganta, coriza, tosse, espirros, né? Diarreia, procurar a Vila Pereira, né? Ou um atendimento médico aí. Só aí vai testar, né? Só em caso de sintomas. De sintomas. O paciente assintomático não tem essa necessidade. A gente sabe que tem muita gente que aproveita até dessa oportunidade para pedir aquele, como fala? Para apresentar pro patrão lá, atestado médico. Em que situação, vamos deixar isso bem esclarecido aqui, porque às vezes acontece virando uma procura demasiada por atestados. Atestado. Em que situação? Só se ele testar positivo, só se ele tiver sintomas que o profissional vai dar atestado? Como que é? Isso daí tem os próprios critérios de isolamento e o bom senso do médico que atender. Às vezes o paciente vai ser atendido, testou, não deu positivo, mas você percebe que o paciente está com a garganta inflamada, está prostrado, está com febre, não tem condição de trabalhar, ele vai receber o atestado do dia ou de 2 dias, o que o médico julgar necessário ali, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente faz um atestado aí, ou de 5 dias, ou de 7 dias, ou de 10 dias, às vezes o paciente nos últimos dias ele está até bem, já apto para trabalhar, mas pelo fato da transmissibilidade, então é respeitado esses dias para não estar transmitindo para outras pessoas em si, né? Mas a gente pede aí o bom senso da população, porque sobrecarrega tanto o FESAT, os ESF, Vila Pereira, né? Por conta de atestado. A gente pede aí que os pacientes que tiver sintomático procurar a Vila Pereira em si, ser avaliado por um médico, e aí se houver a necessidade do isolamento ou não isolamento, mas mesmo assim o atestado
devido ao quadro clínico do paciente, né? O médico é capaz de determinar isso daí e dar os dias certos para ele. A gente pede a colaboração da população, né? A gente percebeu uma procura muito grande, né? Eu preciso também de atestado porque eu entrei em contato com fulano, com o outro amigo, né? Desnecessário isso, né? Aí acaba ali tumultuando o atendimento, o né? meu filho tá com Covid em casa, tá isolado, então vou pegar atestado para não ir trabalhar. Aí fica um pouco complicado nessa parte, né, Nestor? Por isso que a gente pede aí, orienta sempre a população, né, para poder realmente estar procurando ou a Vila Pereira ou a FESAT, se precisar, por outros motivos, o que seja, né, quando realmente está com algum sinal e sintoma significativo. A gente percebe que tem pessoas que doutor, não estou sentindo nada, mas eu preciso de um atestado, né? Isso não é ruim para a gente, isso é ruim para o próprio colega, para a própria pessoa que está ali esperando, né, para poder ser atendido, aí o atendimento demora um pouco mais, né? Tem tudo isso também. Doutor, qual a sua opinião? Ontem eu estava acompanhando os telejornais e eu vi uma afirmação de um dos maiores especialistas em doenças respiratórias, doenças infecciosas, aliás, lá dos Estados Unidos. Inclusive, ele é conselheiro da Casa Branca, Anthony Fauci. Ele disse que quase todo mundo vai pegar essa Omicron, doutor? Justamente, quando a gente vai pegar os estudos que são novos, mas já tem estudos principalmente nesses lugares, né? Na União Europeia tem vários lugares fazendo estudo, na África do Sul, os americanos que estão sofrendo bastante com essa nova cepa aí, né? A gente percebe aí que o Omicron ele tem aí uma capacidade de transmissibilidade 5 a 7 vezes a mais do que a outra cepa, né? Então, assim... Porém, sintomas mais leves. Sintomas mais leves. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas a chance de uma grande maioria pegar assim é real por conta dessa transmissibilidade. E a gente percebeu isso daí, porque quando estava com a outra cepa e o pessoal vacinado, tinha desaparecido ali da própria FESAT, da UTI, paciente testando positivo, né? Dessa vez houve um boom, né? Provavelmente pelo índice de transmissibilidade ser muito alto. E segundo esse especialista ainda, quem não é vacinado tem 10 vezes mais chances de serem infectados e 20 vezes mais chances de morrer. Perfeito, por isso que a gente frisa muito aí a vacina, né? A vacina, a gente que viveu na pele mesmo essa pandemia com as nossas UTIs lotadas, os 10 leitos lotados, paciente vindo de fora, né, de 800 quilômetros de distância, com fronteira trazendo o paciente pra gente aqui, né? Foi um alívio muito grande com o início da vacinação. A gente percebeu que os números de casos foram diminuindo, a gente percebeu que os casos que chegavam estavam um pouco mais leves em si, né? Então a orientação aí é a vacinação mesmo em massa, né? Os pacientes que tiver sinais e sintomas procurar aí as síndromes gripais, os pacientes que tiver com sinais e sintomas já foi medicado pelo médico, de primeiro momento vai tomar medicação, ainda vai ter febre por mais alguns dias, então não adianta, eu fui medicado lá hoje, agora à noite voltou a febre novamente. É importante estar tomando as medicações que o médico passou, seguindo as orientações que o médico passou, porque por mais que você tome a medicação, tanto a gripe quanto o Covid não vai ir embora ou terminar de hoje para amanhã. Leva um tempo aí de 5 dias ou até mais para o próprio corpo combater aquela infecção, e as medicações que a gente faz para síndrome gripais ou Covid de início com sinais e sintomas leves é dar suporte, é para o paciente ficar um pouco melhor, ficar um pouco mais ativo, se alimentar melhor, para essa infecção passar. Geralmente, sinais e sintomas gripais com 7 dias costumam já amenizar. De 5 a 7 dias, o paciente já não começa a ter mais sinais e sintomas. Doutor, o momento aqui em Aparecida, o senhor como profissional, é de alarmar ou tranquilizar a população? Olha, diante dos casos de baixa taxa de internação, né? Que não dá pra gente pegar e falar, população, vamos parar tudo. Não dá pra gente, a gente tem que fazer tudo com muita cautela, né? Por isso que a gente pede pra população nesse momento aí, não só aqui, mas o Brasil inteiro tá assim, o que as autoridades orientam em si, né? Diminuir aquelas aglomerações, né, intensas, continuar com o uso de máscara, lavagem das mãos, lembrando que o vírus da gripe é um vírus fácil de ser também transmitido, pacientes que estão tossindo, espirrando, né?
essa transmissão acontece através das gotículas, a mão contaminada, sempre que a gente for manipular boca, nariz ou olho, sempre lavar as mãos para não ter essa transmissibilidade, né? Mas assim, o que a gente fica um pouco mais tranquilo é em termos das internações graves, que a gente não tem. Então não tem assim, pra gente poder falar, vamos alarmar a população. Não, eu acho que é mais, a gente tem que pegar mais na linha da conscientização. Precaução. Né? Justamente. Né? Eu acho que a linha é essa. A gente não está aqui para fazer pânico nem nada, né? Até porque os números que a gente tem ali de gravidade, a gente não tem nenhum caso grave hoje falando de Covid internado ou de H3N2 em si, do próprio influenza, né? Mas o que não dá é para a gente também pegar e falar, tá tudo tranquilo. Não, é aquela conscientização mantida, na minha opinião. Ou seja, usar máscara, evitar aglomerações e se vacinar. Justamente. Locais fechados com muitas pessoas também, evitar esses locais, porque quando a pessoa tosse ou espirra, as gotículas ficam no ar e outras pessoas com a imunidade um pouco mais baixa respira aquilo ali e acaba pegando ou o H3N2, o influenza, ou o próprio Omicron, que tem uma transmissibilidade muito alta, né? Então tá bem explicado. E eu quero agradecer essa importante participação aqui do Dr. Oscar, que é médico clínico geral da UTI Covid aqui da FESAT, como eu disse no início, é quem mais viveu e conviveu com essa situação desde o início da pandemia aqui no nosso município. Muito importante, obrigado mais uma vez, doutor, essa participação. E reforçando, sintomas gripais, né, doutor? Tá com alguma suspeita? Procura o SF da Vila Pereira, gente. Perfeito. Vamos evitar o hospital, porque tem outras doenças, outros pacientes, outras patologias que precisam ser tratadas no hospital municipal. Então, tudo agora centralizado para esses sintomas lá no SF da Vila Pereira. Obrigado, doutor. Forte abraço. Obrigado, Nestor. Obrigado a todos aí. A gente está à disposição, né? A FESAT fica à disposição também. A gente tem leitos preparados se porventura tiver casos graves, né? Todos os ESFs, inclusive da Vila Pereira, tem uma comunicação muito boa com a gente. O que precisar tá encaminhando para a FESAT para poder internar ou fazer exames mais elaborados, a gente está lá à disposição.